Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom chegar até você, como é bom dizer que o mundo, apesar de nós encontrarmos assim tantas situações que possam até tirar a nossa esperança, a nossa fé, mas existe sim, existe muita gente de fé. E é com muita alegria que eu quero convidar você. Puxa a cadeira, senta aqui conosco e assim nós vamos compartilhar juntos de mais um testemunho de vida, que não é simplesmente um testemunho de conversão, como eu sempre gosto de dizer que o nosso programa traz. Existem sim muitos testemunhos e nós sabemos que o testemunho de conversão, eles arrastam muitas pessoas, porque quantas pessoas não se identificam. Mas e o pós-conversão? Né? Eu até faço aqui um paradoxo, uma união com o programa PHN, por exemplo, que traz com tantos testemunhos de conversão. Mas e depois dessa conversão? O que acontece? A pessoa vai ter que, no cadinho da humilhação de cada dia, como diz o livro do Eclesiástico, vai ter que se tornar gente de fé. E hoje é com muita alegria que eu quero receber o Ricardo Antônio. Bem-vindo, Ricardo. Que Deus te abençoe. Amém, Padre. Muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar participando do programa, muito feliz por poder testemunhar, né, a fé, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós temos buscado em Deus e colocado em prática, para como o senhor falou, né, o mais difícil é o depois, né? O mais difícil é você caminhar pelo deserto. E eu fico feliz de poder dar esse testemunho hoje aqui e participar desse momento. Isso é muito importante enfatizar, porque muitas pessoas buscam um refúgio em Deus, mas um refúgio terreno. Né? Não, eu vou me aproximar de Deus. Eu tenho até assim um certo meu ouvido até dói muitas vezes quando as pessoas eu saí de uma missa tão bem, tão em paz, ou senti um arrepio na espinha. Aí eu tenho um amigo de turma de padres, né, o Padre Bruno, que ele diz: eu quero ver na vida. Porque Jesus mesmo quem disse: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E muitas vezes a gente se esquece disso. Ele não nos dá o que Ele não nos prometeu. Ele não nos prometeu uma vida boa. Ele nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E permeando a sua história, Ricardo, de onde você saiu e onde você chegou? É isso que a gente vai conversar um pouquinho neste programa. Então, eu sou aqui da cidade, uma cidade próxima aqui de Mariporã, né? Aqui no estado de São Paulo, às margens da Fernão Dias, na Diocese de Bragança Paulista. Sim. Para quem está fora de São Paulo, né? Estado de São Paulo, só que fica numa cidade próxima aqui, né? Grande São Paulo, Grande né? São Paulo, né? Grande São Paulo. Uhum. É a última cidade aqui, depois de Guarulhos, a Mariporã já é interior, né? Já é interior. Então eu estou ali e tenho 45 anos, casado há 15 anos agora, completei no dia 15. Uhum. Tenho 2 filhos que Deus chamou e mais 2 que está conosco, que é o Thomas, que tem 12 anos, que é o mais velho, e o Lorenzo Miguel, agora com 2 anos e meio. Esses 2 que Deus chamou, como você diz, eles chegaram a nascer? Não. O primeiro já estava foi mais avançado, já passava dos 6 meses, né? E foi um momento mais difícil da nossa história, dentro da nossa caminhada, do nosso matrimônio, porque foi algo que assim, a gente estava naquela grande expectativa. Era o primeiro. Era o primeiro, né? A gente estava naquela grande expectativa e aconteceu tudo muito rápido e dentro de casa, né? Então isso tornou esse processo mais traumático, foi um processo doloroso, porque não foi aquele processo assim, tipo, perdeu, vamos para o hospital, fazer os procedimentos que tem que fazer. Não, aconteceu tudo dentro de casa. Quando você fala que aconteceu tudo dentro de casa, a sua esposa estava grávida de 6 meses. De 6 meses. 6 meses.
E aí ali, inclusive o nascimento, não entendi. Isso. Inclusive o nascimento. No nascimento ela teve que... foi um momento muito forte, porque assim, ela começou a ter sangramento, né? E ela começou a ter um processo de hemorragia e houve um momento em que ela foi expelida. Estavam quem na sua casa? Naquele dia estava eu, minha esposa e minha sogra. Então vocês dois é quem, digamos assim, ajudaram no parto do bebê que já estava morto? Já estava morto. Eu me lembro que na verdade foi assim, ela entrou para o banheiro, que estava com... Ela não queria que eu assistisse tudo aquilo, né? E aí ela foi para o banheiro e ela ligou o chuveiro e ela começava a cantar. Né? E ela assistindo tudo aquilo, e ela começou a cantar, né? E ainda se vier, noites traiçoeira. E você não entendendo nada? Eu não entendendo nada. Para mim, eu já sabia do que tinha acontecido, mas eu não imaginava o que ela estava passando ali dentro, né? Entendi. E aí eu comecei a rezar e tal. Aí foi um momento assim, que foi mais impactante. Ela falou, olha, eu preciso que vocês me levem urgente, eu preciso, me enrolem num cobertor. E aí nós fomos parar no hospital e ela já estava com um caso de entrando num processo ali de anemia e tal. Já estava muito Até fraca. então a gravidez corria muito bem? Estava tudo bem. Vocês faziam o pré-natal, todo o processo de ultrassom, essas coisas? Tudo normal. Foi muito de repente. E tem uma explicação, Ricardo? Então, ele sabe a medicina diz, os médicos falaram que isso é muito normal, primeira vez, né? Mas não deram nada assim, claro, não deixaram claro o porquê, né? Os primeiros pode acontecer isso e tal. Aí depois nós fomos conhecer um pouco da história da família, né? Sim. Que houve outros casos e tal, mas assim, não houve nenhuma explicação, nada real, nada que a ciência foi por conta disso. Porque como você disse, muitas vezes é algo comum, né? Mesmo sendo dolorido, mas é algo comum. O bebê vem a óbito dentro do ventre da mãe. No caso do seu, era menino ou menina? A gente não ficou sabendo. Não deu para saber? Não. Então, no caso do bebê, ele veio a óbito e já nasceu ali. Isso, na verdade, assim, ele quando nasceu já estava morto no ventre, né? Sim. Já estava morto no ventre. Então o próprio ventre expeliu. Isso. E isso foi muito traumático, né? Para ela. A ponto que até a dificuldade depois do longo da caminhada dela, aí graças a Deus ela engravidou do primeiro. Os médicos eram contrários, porque a minha esposa, pós isso, ela teve um problema muito forte, tem até hoje de anemia, né? Entendi. Então, assim, ela teve anemia, depois pegou tireoide. Então, para os médicos, ela engravidar era sempre um risco por conta daquilo. Então, ela teve muito problema de anemia, ela chegava a ficar muito debilitada. E foi assim, mas foi um tempo que nós tivemos que estar junto de Deus. E os médicos aconselhavam-na de não engravidar? Não engravidar. Entendi. Aí engravidou, 2 anos após isso aí, ela engravidou. A gravidez foi normal. Nós tivemos uma gravidez normal. O Thomas nasceu no dia 24 de fevereiro de 2009, sem problema nenhum. Deus seja louvado. Né? Assim, foi um presente, até contrariando a medicina. Porque os médicos falavam, você sempre vai correr o risco. Ou é o bebê, ou é você. Você sempre vai passar por esse processo. Quando foi que a gente sempre desejou o segundo e não acontecia tal, os médicos também falaram, olha, você não pode. Você não tem como... Você tem anemia, você tem tireoide, a sua anemia... A minha esposa passava mais de 20 dias, às vezes, com sangramento. E o médico falava, não tem condições. E assim, a gente tentando ao longo desse tempo, chegou um dia até ela falou assim, Deus não quer mais. Isso, por enquanto, você só tinha o Thomas. Só tinha o Thomas. Deus não quer mais, eu acho que Deus... E detalhe, né? 42 anos. Ela já estava com 42 anos. Sim.
Então, assim, para muitos considerada já já é uma gravidez de risco. De Qualquer risco, uma já é. Em condições normais já é risco. Sim. E aí, a situação da sua esposa? E aí, nesse período houve a segunda perca. E foi... Mas essa foi muito rápido. Né? Essa foi muito rápido. Engravidou, a gente ficou muito feliz. E aí a gente falou, nossa, Deus nos honrou. E mesmo já eu com 42, ela com 42 e tal. Mas aí foi um período muito rápido, questão de um mês. Sim. Aí ela teve um sangramento, foi ao médico, o médico falou, não, realmente já não tem mais vida. E aí ela, tipo, Deus não quer. Eu acho que Deus não quer mais. O Thomas, então, ele estava ali 8, 9 anos nesse tempo. 9 anos. 9 anos. Então, 8 anos, desculpa. 8 anos. Porque foi depois, quando perdeu o segundo, né? O segundo. Thomas estava com 8 anos, porque aí depois a gente passou, a médica falou para ela, você precisa esperar mais um tempo e tal. A gente esperou aquele tempo e fomos rezar. Sim. E rezando e assim, com muita fé, acreditando. E aí ela, quando ela engravidou, ela levou para o médico falou, mulher, você tá doida. Você não pode. E ela falou, não, eu confio em Deus, eu acredito, e eu sei que Deus vai cuidar de mim. E assim, padre, é emocionante falar, porque assim, com tudo o que nós ouvimos, eu vendo o estado dela, as dificuldades que ela tinha, a minha esposa tinha que tomar muito remédio, alimentação, enfim, na hora que no primeiro momento foi aquilo, será que vai dar certo? Vai dar certo. Mas depois, quando foi indo o tempo, e que a gente começou a ver ele crescendo, a cada consulta, a cada dia no pré-natal, Deus está conosco. Deus está nos honrando de novo. Deus está nos abençoando. E assim, foram 9 meses de graça. De graça. O Lorenzo, ele nasceu, ela trabalhando, indo para o grupo de oração, fazendo os trabalhos da missão. Ela não parou. Assim como do Thomas, ela não parou. Né? A minha esposa é muito ativa e tal. E o Thomas, ele nasceu numa terça-feira de carnaval. Até por isso ele é bem agitado. Né? Mas na segunda-feira, ela estava ministrando encontro de carnaval. Meu Deus, dia antes. Um dia antes. Então, assim, ele nasceu na terça-feira de carnaval. E o Lorenzo também, ela trabalhando e na missão e na obra, e ela parou para ir para o hospital para ter o neném, foi uma bênção, não teve nenhum problema, contrariando tudo aquilo que a medicina dizia, tudo aquilo que... E ela já com 42. Eu até brinquei com ela, você já está uma Isabel, não é mais uma Maria, né? Eu sempre brinquei com ela, mas você tem que acreditar. Então, do terceiro por quarto foi pouco tempo. Foi pouco tempo. O Lourenço hoje está com 2 anos e pouquinho. 6 meses. Olha que beleza. Então, Thomas com 12 e o Lourenço com 2 anos. É a diferença de 10 anos. De 10 anos. Para a glória de Deus. E você falando assim, eu fico imaginando, e aqui, claro, eu preciso trazer esse ponto de que vocês foram rezando e vocês foram acreditando. Ora vacilaram, né? Não, Deus não quer mais. Ouviram diferente, né? Deus não quer mais, mas Deus quis, depois veio tudo. Mas essa presença de Deus na vida de vocês, essa presença de vida presença de Deus na sua vida, nem sempre foi assim. Então, quem era o Ricardo antes da experiência com este Deus? Então, padre, eu nasci num berço católico, né? Ambas as famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe, são muito católicas, tradicionais na cidade, né? Mas ao longo do tempo aí eu fiz tudo bonitinho, fui crismado, batizado, tal. Mas lá com meus 12 anos eu fiz a opção do mundo,
né? E fui levando a minha vida, fui me distanciando. Minha mãe sempre me cobrava, ó, filho, você não pode se afastar de Deus. E eu fui me distanciando. E nesse distanciar, eu fiquei muito longe, né? Eu fiquei muito longe. Foi quando eu entrei numa vida de alcoolismo, de prostituição, de ficar muito na rua, de ser um homem da noite, de fazer experiências à noite que o mundo oferece, né? Então, assim, eu provei de tudo. Então, assim, eu provei de tudo e fazia isso tudo escondido dos meus pais, né? Escondido entre aspas, né? Porque eu tenho certeza que o coração do meu pai e da minha mãe, eles sabiam o que eu estava fazendo, né? Então, assim, eu fiz e era um período muito difícil. Por quê? Porque quando eu era cobrado dentro de casa, eu tinha atitudes violentas de brigar com meu pai. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos. Você é o mais velho. Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Eu tenho um que é 1 ano e 5 meses de diferença, o Ronaldo, e um outro que é 17 anos de diferença. Né? E assim, então quando eu voltava para casa, minha mãe me cobrava, eu tinha essa dificuldade. Então, poxa, você saiu de novo. Minha mãe chegava, queria cheirar minha roupa, queria, para onde você foi e tal. E ali a gente brigava, a gente discutia, assim, eu não tinha respeito dentro da minha casa. Foi um período muito difícil, até para eu consertar isso depois, né? O quanto eu não, nesse período, entre 12 e 14 anos, eu tive essa dificuldade de honrar meus pais. Eu tive esse problema. E porque eu estava totalmente atrelado, longe de Deus, atrelado com o pecado, vivendo com o pecado. E nesse período próximo, até por conta de algumas situações que eu vivi, eu tentei o suicídio por 3 vezes. Né? E uma das vezes eu tomei uma caixa de remédio, de tarja preta. Eu falei, poxa, se isso aqui, eu já ouvi falar disso e isso, então isso aqui vai poder, se eu tomar mais do que 1, 2, vai dar certo. E acabou que eu passei mal, fui parar no hospital, tive um problema, beleza. Uma outra vez foi tentar jogar um carro para um barranco abaixo. E a terceira vez eu estava passando, eu tinha armado uma forca dentro da minha casa, assim, passando um cinto no meu pescoço. E a minha mãe entrou e falou, filho, o que você está fazendo da vida? O que você está fazendo? Isso você estava nessa vida de mundão? Estava na vida de mundão. Né? E você ouvia essa voz, tirar essa vida, tirar a sua própria vida. Tipo, que eu não prestava, que eu era uma pessoa imprestável, que eu não servia para nada, que ninguém gostava de mim. Eu tive... Porque o que acontecia? O fato de eu estar fora e viver brigando dentro de casa, então, assim, era a estratégia que o inimigo usava para sussurrar no meu ouvido, né? Quando, na verdade, quem estava criando tudo aquilo era eu mesmo. Eu mesmo que estava fazendo com que as coisas fossem ficando difíceis, me afastando de Deus. Para mim era muito difícil quando a minha mãe e meu pai me cobravam de ir para a igreja, né? Nossa, eu não tinha vontade nenhuma. E eu comecei a pegar aversão muito grande das coisas da igreja, das coisas de Deus. E eu me lembro que uma época a minha mãe me insistiu, olha, a minha mãe descobriu a Canção Nova, né? E depois que a minha mãe teve uma experiência, aquela experiência profunda com Deus, ela descobriu a Canção Nova por volta dos anos 2000, se eu não me engano, né? E ela insistiu, não, você precisa ir para os encontros de jovens, você precisa ir, lá tem acampamento. Eu falei, não, eu não quero saber nada disso, mãe. Esquece, né? Esquece. E assim, mas Deus tinha um projeto, né? Ainda bem que ela não esqueceu, né? A minha mãe não esqueceu. Assim, padre, eu digo que a minha mãe me gerou 2 vezes, né? A primeira foi no ventre e a segunda no joelho, na oração, né? Olha que coisa bonita. Isso aqui é bonito tocar, porque eu nunca tinha ouvido dessa maneira, né? Até me emociona também de pensar da minha mãe, porque minha mãe também, né? Com certeza, se ela está me assistindo agora, com certeza ela me gerou também 2 vezes. E quantas mães não geram? Realmente eu nunca tinha percebido por esse lado.
Eu agora fiz o papel do entrevistado. Você acabou de emocionar o entrevistador, porque eu voltei agora na minha história, né? E de também pensar. E quantas mães também não estão gerando seus filhos no joelho, né? Não desista não, mãe. Não desista não. Você gerou seu filho no ventre por graça de Deus. E você vai gerar o seu filho no joelho também por graça de Deus. Não tenha dúvida disso. Né? Obrigado, Ricardo. Olha só. Pode continuar, eu nem sei, mas agora você me desconcertou, rapaz. Você me tocou na coisa. Uma das coisas que a minha mãe fazia nesse processo, ela nunca desistiu, né? Foi em joelhos e lágrimas. E eu gostava muito de pagode, né? Então, assim, a noite de São Paulo, para mim, de segunda a domingo, era... Acho que a gente pode até ter se encontrado. Eu também gostava, nessa sua idade aí também, nós temos a mesma idade, então na sua idade aí eu também gostava muito de pagode. Então assim, eu gostava muito de pagode, fui de torcida organizada, gostava de futebol, era outra paixão que eu tinha, jogar e ir que pra time? Estádio. Eu sou Santos. Ah, não. Tudo bem, né? Sei de Santos. Isso aí isso aqui, mas quem escreveu? Mas quem escreveu Ser de Santos? Quem escreveu? São Paulo. Então, um padre me disse assim, São Paulo escreveu em Corinthians, debaixo de uma Palmeiras, Ser de Santos. Eu fico com o autor, você fica com a ordem dele. Mas, então, eu chegava em casa e ela estava rezando, ela estava sempre rezando, ela estava sempre acreditando, ela estava sempre... E uma das coisas que a minha mãe fazia muito, ela tinha um radinho azul e ela colocava todo dia quando eu entrava dentro da minha casa. Aquilo foi uma profecia na minha vida, né? Ela colocava essa canção. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. Eu entrava na minha casa todo dia essa mesma música. Todo dia essa mesma música. Eu falei, mas até quando isso? E aí um certo dia, eu estava me preparando para sair para uma noite aqui em São Paulo, já tinha arrumado, comprado roupa e tal. E eu estava num processo muito triste, de uma depressão muito profunda. Eu acho que eu estava acreditando, porque assim, eu só pensava em morrer, porque eu vinha da noite e aquele vazio, né? E aquela noite eu falei, vamos decidir, liguei para o pessoal que a gente ia sair. E aí naquela preparação para sair, eu liguei a televisão no controle e parou. Se o senhor me perguntar, eu não sei quem é o padre, eu me lembro que era na Canção Nova. E o padre começou a falar, jovem, você está se preparando para sair. Deus quer dar uma mensagem para o seu coração nessa noite. Ele só quer dizer para você que Ele te ama. Quando ele falou isso, foi como se uma bomba caísse dentro do meu coração. Eu falei, Ele me ama? Eu falei, não pode ser. Porque aí contrariou tudo aquilo que eu estava ouvindo para tirar minha vida, o desespero que eu tinha de ouvir que ninguém me amava. Quando eu ouvi aquilo, foi uma bomba. E aí eu falei, não, deixa eu me preparar para sair, porque o negócio está ficando esquisito. Eu ouvi ele terminar, ele falou, você é jovem, Deus tem muito para fazer na sua vida, e Ele só quer te dizer que Ele te ama. Aí eu peguei e falei, não, eu vou tomar banho para eu sair. E eu tinha o costume, ali, ia me barbear, me preparar, e colocava um pagode para você fazer um aquecimento para sair à noite. Ai, quem disse que eu conseguia ouvir um pagode? Eu peguei o radinho azul, eu fui para o banheiro, eu liguei ele, coloquei naquela função repeat, né? E eu ouvi por volta de 6 ou 7 vezes aquela música. Não dá mais para voltar. E enquanto eu tomava banho, eu chorava. E eu estava sozinho na minha casa. Enquanto eu tomava banho, eu chorava. Enquanto eu tomava banho, eu chorava. E eu saí. Mas eu saí com aquela música e com aquela voz no meu coração. E aí aqui é onde a gente vai esperar o que aconteceu. Porque nós vamos dar um rápido intervalo. Mas aqui eu quero deixar para você esta voz. Ele te ama. Não tenha dúvida disso. Às vezes a gente se perde na outra voz. Você não vale nada.
tira a sua vida? Porque a gente não sabe. Ou quando nós não sabemos, nós não acreditamos. Mas Dom Bosco nos ensina uma coisa, São João Bosco diz que não basta sabermos que somos amados, é preciso sentirmos. Então eu quero pedir a Deus que nesta noite te faça sentir o amor de Deus. Não sei o que você está vivendo aqui sentado conosco nesta sala, ouvindo o testemunho do Ricardo, mas uma coisa eu quero dizer a você: Deus te ama. Daqui a pouquinho a gente volta com o prosseguir dessa história. Ele foi, ele não foi, o que aconteceu? Não saia daí. Mas pense, ele te ama. Como um dia chegou para o coração do Ricardo. Ele te ama. Daqui a pouquinho a gente volta. Você acredita que aquele que tudo criou, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é capaz de caminhar sobre as águas, aquele que é capaz de seguir a cruz como um ponto de troféu, aquele que ressuscitou Lázaro, você acredita que Ele está aí com você e dizendo ao pé do seu ouvido e ao seu coração: eu te amo. Foi esse que nós conhecemos por Jesus, que chegou através daquela música, Não Dá Mais Para Voltar. E aí? Você saiu? Você foi para a gandaia, para o pagode, rapaz? Então, padre, naquela noite eu fui. Eu fui acompanhado daquela música, eu fui acompanhado daquela voz que dizia que me ama. E voltei, cheguei na madrugada, mas falei, que negócio é esse, né? Essa voz que está me acompanhando. E era domingo, e eu passei o domingo deitado. Eu assisti um futebol à tarde, tomei meu banho, voltei para a cama. Quando chegou na segunda-feira, eu saí, fui fazer algumas coisas que tinha que fazer. Na época eu estava desempregado, eu havia perdido emprego e estava passando essa grande dificuldade. E eu dei carona por uma prima minha. E ela pegou e falou para mim assim: Ricardo, a hora que eu parei na casa dela, avisa sua mãe que hoje vai vir um pregador no grupo de oração, que era o grupo de oração da cidade. E eu peguei e falei assim: tá bom, eu aviso, eu vou dar um recado para ela. E ela parou, deu 2 passos para frente, olhou para trás e falou: e vai você também, porque Deus te ama. Eita, repetiu. Ele repetiu. E assim, foi uma perseguição. Assim, a boa perseguição foi o processo de sedução. É por isso que muitas vezes o Senhor está falando isso, né, da voz. Nós ficamos esperando alguém, rezar para colocar a mão sobre nós ficamos atrás de pessoas, quando na minha vida o que mudou foi ouvir que Ele me amava. E isso me bastou, isso causou um impacto dentro de mim. E ela falou: vai também. E eu peguei e falei: não vou. Para o grupo de oração, para a igreja, eu não vou. E eu cheguei na minha casa e entrei no portão, e segunda-feira eu costumava jogar um futebol com os amigos. A gente tinha sair, tomar uma cerveja ali, jogar um futebol e tal. E eu havia aprontado um tempo antes, e o meu pai falou que não dava mais o carro para mim. E meu pai rezava o terço com uns amigos numa capela, no bairro onde nós nascemos, né? E eu falei: pai, eu preciso do carro. Ele falou: eu não te dou o carro. Ele falou: para que você quer? Eu falei: eu vou para a igreja. Ele falou: você está doido? Eu falei: pai, eu vou para a igreja. Eu falei: pai, eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor me dá o carro. Se eu não for para a igreja, o senhor pode pôr minhas roupas, eu não fico mais em casa, eu vou embora de casa. Meu pai falou: então tá bom, você me leva até a igreja, eu vou rezar o terço. O meu pai não era muito de grupo de oração, né? O meu pai, a minha mãe já estava já tinha entrado, conhecido a renovação, a canção nova. E o meu pai, ainda um homem de muita fé, porém não havia participado ainda de nenhum evento como esse. Ele ia rezar o terço. Eu falei: eu vou deixar o senhor na capela.
que o senhor vai rezar o terço, e fui para onde era o grupo de oração. Aí o negócio foi, a história foi marcante. Eu cheguei no local do grupo de oração, não tinha onde pôr o carro. Eu parei o carro no portão na rua e olhei para dentro da igreja, a igreja lotada, não tinha lugar para pôr o carro. Eu vi uma mulher morena, de cabelos compridos, orando. Eu orando, eu falei, não, eu não entro nesse lugar, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não vou entrar aqui, não. E aí eu falei, a voz veio de novo e falou, eu te amo. Eu falei, então tá bom, se o senhor me ama, eu caminho 100 metros para frente com o carro. Se eu achar uma vaga, não voltar, eu fico. Eu falei desse jeito, senão eu vou embora pro meu futebol, a nossa história de amor acabou aqui. Essa foi a minha conversa dentro do carro. Padre, eu engatei o carro 100 metros para frente, eu fiz a volta. Quando eu fiz a volta, eu olhei no portão principal da igreja, saiu um carro. Aí eu falei, agora eu tenho que honrar o que eu falei. Rapaz. Assim, aquele dia estava marcado, era 23 de março de 2003, estava marcado, saiu um carro. Hoje é o grupo de oração que nós temos. Eu falo que aquele lugar naquele portão é meu, até hoje. Né? Eu brinco com o pessoal aqui. E eu fui, estacionei o meu carro, o grupo cheio, a igreja cheia. Eu desci do carro em prantos e caminhei cerca de 20 metros até chegar na igreja. Caí de joelho na porta da igreja e chorei copiosamente por 2 horas, sem ninguém rezar por mim, sem apenas um irmão na porta da igreja. Ele falou assim para mim, a paz de Jesus, seja bem-vindo. Eu chorei copiosamente por quase 2 horas, recebendo a misericórdia de Deus, recebendo a cura de Deus, recebendo um Deus que olhava para mim e dizia assim para mim, levanta, eu te amo. Eu chorei, eu não sentia meus pés, assim, foi uma experiência impactante. Foi uma experiência impactante de Deus. E daquele dia para cá eu falei, eu quero é Deus. Eu quero esse Deus que me ama. Eu quero estar na presença desse Deus que me ama. Eu quero caminhar com esse Deus que me ama. E eu fiz um propósito de caminhar com Deus a partir daquele momento. A partir daquele momento nasceu um novo homem, né? Vamos dizer assim. Porque quanto você não tinha vivido, você era jovem, você tinha propostas, você tinha inúmeras coisas para aproveitar naquele dia e não ficar ali. E além do mais, 2 horas de choro. Né? Foram 2 horas. Sem droga, sem bebida, sem a voz dizendo se mata, absolutamente nada. Só que aí, como nós já falamos lá no começo do primeiro bloco, na situação dos seus filhos, não foi um mar de rosas sempre. Quer dizer, a vida com Deus é um mar de rosas. Tem as pétalas, mas tem os espinhos. Né? E Ele está conosco, sempre. Mas aí você, com a sua esposa, e a sua esposa também, pelo que você disse lá no início, sua esposa também é uma mulher que reza, uma mulher orante, tal. Como é que foi esse processo aí de vocês se conhecerem e de vocês chegarem? Você já conhecia antes? Não, como é que foi? Não, eu não conhecia. Aquela mulher que eu fiquei assustado vendo rezar lá na frente era minha esposa. Sério? Aquela mulher morena de cabelo... Que eu falei de cabelo comprido, que rezava alto, era minha esposa. Então assim, eu cheguei, eu não a conhecia, né? Ela estava lá te assustando, mas ao mesmo tempo... Ela não te assustou? Ela não me assustou. Então, aí eu comecei a caminhada, né? Aí eu fui buscar... Aí eu fazia muita experiência com Deus na madrugada, eu não entendia nada, aí eu comecei a frequentar o grupo de oração. E a primeira coisa, e aí está algo que é fantástico, Padre. Quando eu saí daquela noite, a primeira coisa que eu senti vontade foi de comungar Jesus Eucarístico. Nossa. E dali, eu queria saber onde eu arrumava um padre para eu me confessar. Porque aí então eu sabia, e a minha mãe havia me ensinado, e eu me lembrei da minha catequese. Eu não podia fazer uma comunhão sem ir procurar um sacerdote. E eu fui procurar um sacerdote naquela semana. Eu precisava achar de qualquer jeito, me confessei. E aí eu comecei a ir à missa, ia na missa, grupo de oração, e fui caminhando nesse processo. E
Nesse caminhar nós se encontramos, ela já estava na caminhada há mais tempo que eu, ela já estava ali, já era coordenadora de grupo de oração, já estava à frente, e aí ela começou a me chamar, você precisa participar, vem, e eu falei, mas como é que faz e tal? Eu não sabia nada, e ela foi me instruindo com o pessoal do grupo, foi encaminhando, e aí a gente foi se conhecendo, foi criando afinidade por essa questão do grupo de oração, da evangelização, né? Ali começamos um relacionamento. Foi muito difícil, por quê? Porque na época, algumas pessoas, eu estava vindo de um processo de conversão, e ela já na igreja, o pessoal, foi muito difícil, porque muita gente não aceitava, ela coordenava e eu estava chegando, e houve a minha mãe, ela teve um pouco mais de dificuldade. A minha mãe achava que eu tinha que fazer uma experiência de comunidade, né? O sonho da minha mãe era que eu viesse para a Canção Nova. E aí nós começamos um relacionamento, começamos a conversar, eu e ela, e fomos rezando, fomos buscando, às vezes erramos, mas fomos construindo em Deus, buscando orientação. E num dado período, eu falei, eu me lembro, nós fomos para a Canção Nova de 2005, final de ano. Uhum. Aí eu fui vários acampamentos para a Canção Nova, minha mãe me levou num acampamento de Semana Santa, para mim foi fundamental, né? Também no processo que eu estava vivendo. E depois eu fui com ela, namorando, um processo virando 2005 para 2006. Nós estávamos na Canção Nova, eu falei para ela, ó, aqui a gente encerra o período de namoro. Eu quero fazer um discernimento vocacional. Bom. E aí ela tomou Vocês já namoravam há quanto tempo? Nós já estávamos namorando há 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, E assim, eu falei, eu não posso mais errar na minha vocação. Eu não posso mais errar. E dali eu saí, nós terminamos. Eu me recolhi um período de oração. Eu me lembro que a minha avó era doente, eu fiquei morando com a minha avó, cuidando da minha avó, discernindo. Fui para a Canção Nova, fui fazer, na época a Canção Nova tinha os acampamentos aqui em São Paulo, no Horto, né? Sim. Aí eu comecei a fazer um trabalho ali, mas não deu certo. E eu me lembro que teve a pessoa que me orientava, falou, ó, foi discernindo, aqui não é meu lugar. Por mais que eu goste, por mais que aqui é um lugar onde Deus está se utilizando para realmente me reconstruir, não deu. Aí eu tinha uma outra comunidade, que eu tinha um padre amigo meu, nós fomos fazer um outro processo de direção, de discernimento, e aí também não deu certo. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? E aí eu comecei a rezar. Eu fiquei em um período de muita oração, de recolhimento. Eu não estava trabalhando nessa época por opção, porque eu queria discernir a minha vida. E aí eu falei assim, Deus, se for da sua vontade o matrimônio, se esse é o meu chamado, a minha vocação, se a vida dela, eu tinha muito isso comigo. Deus me escolheu primeiro, Deus me chamou primeiro e chamou ela primeiro. Uhum. O que ela ia representar, chegar na minha vida, ela não podia tirar aquilo que Deus já tinha feito. Ela precisava completar. Sim. A nossa vida precisava... E eu também não podia chegar para tirar ou atrapalhar. Eu precisava ser um complemento daquilo que Deus já estava fazendo. E a gente entrou nesse processo de discernimento. E aí age a fé. Eu sempre fui muito de uma fé assim, muito doida. Né? Uhum. Ela fala, quando você vem com uma coisa... E eu falava assim, ó, eu não fico noivo sem ter data de casamento. Aí nós voltamos a namorar, eu arrumei um trabalho, e aí eu falei para ela, era 16 de julho de 2006. Eu já tinha rezado, tal, voltei, conversamos, aí eu falei para ela assim, ó, hoje é 16 de julho de 2006. 16 de agosto de 2006 é seu aniversário. A gente vai ficar noivo. Ela falou, mas peraí, você sempre dizia que se você fosse ficar noivo, você já tinha data de casamento. Eu falei isso porque dia 15 de novembro de 2006, a gente vai se casar. E ela, na hora,
conversei com meus pais. Eu voltando a trabalhar, Deus vai preparar tudo. Porque eu fiz isso com muito... Sabe, São Padre Pio diz isso, né? Tudo que é de Deus, por mais difícil que seja, vai trazer paz ao seu coração. E eu fiz isso com muita paz, na fé. Né? Então houve um período muito difícil de namoro, de questionamentos, de lutas, de perseguição. Eu comecei a pregar no grupo de oração, o pessoal, houve um tempo de perseguição, eu fui meio que abandonado e eu fui aprendendo sozinho muita coisa na raça e ela me ajudando, né? Ela coordenadora, me colocou para pregar em grupo de oração e tal. E aí, dia 15 de novembro, numa quarta-feira à noite, 15 de novembro, nós nos casamos para honra e glória do Senhor. E você dizendo isso, porque assim, aqui a gente toca num homem de fé, mas num homem que tinha uma missão. Lá, sua mãe, você disse que a sua mãe, ela pensava em você numa experiência comunitária, uma experiência de uma vida comunitária, de uma vida, por exemplo, com uma canção nova. Sim. Né? Mas Deus tinha outros planos. Né? Quais eram os planos de Deus comunitários para você? Então, aí, esse período nós casamos e continuamos a trabalhar. Trabalhava na renovação, grupo de oração. E aí houve um crescimento no grupo de oração, né? E eu e a minha esposa começamos a sentir que Deus queria algo maior de nós. E isso foi incomodando o nosso coração. Isso foi incomodando, a gente buscando discernimento. E foi quando no ano de 2014, e aí foi um dos momentos muito difíceis da nossa vida também, eu ouvi uma chamada por um evento da Canção Nova que se chamava Profecia do Avivamento. Sim. E eu não sabia o que era, não tinha ideia do que era, porém o nome me atraiu. A princípio era para ser um evento, uma experiência de oração no Auditório São Paulo, e eu cheguei lá, acabou sendo um evento aberto, porque tinha muita gente. Muita gente, E naquele evento, naquele primeiro momento, eu cheguei com a minha esposa, a gente não sabia o que era, não tinha noção do que iríamos encontrar, mas falei, isso nos chamou. Deus está nos chamando. Quando nós começamos a ouvir, eu me lembro que a primeira pregação quem fez foi Padre Roger, depois teve uma outra pregação do missionário, que era o Charles Vieira ali, e ali houve um impacto na minha vida, eu falei, Deus está nos chamando para algo maior. Só que quando a gente saiu dali, acabou essa segunda pregação, foi para o momento do almoço, nós tivemos aconteceu uma fatalidade na nossa vida. A minha afilhada, de 3 anos, a Maria Sofia, que era uma pessoa que era muito apegada a mim, a minha esposa e ao meu filho mais velho, ela foi parar no hospital e naquele dia ela veio a falecer. Meu Deus. Foi 3 assim, aninhos? 3 anos. Ela teve um processo ela nasceu com um probleminha, mas os médicos falaram que ela estava curada, enfim. Passaram-se 3 anos do nada. E nós saímos daquele evento, tivemos que ir embora na hora do almoço. Chegamos aqui no hospital de São Paulo, aqui no Sírio-Libanês. E eu me lembro que uma das palavras que eu ouvi foi assim: quando disserem que você vai perder, eu ouvi dentro do acampamento, né? Quando o inimigo te disser que você vai perder, Deus está te preparando algo maior. Quando ele falar que não vai dar certo, que alguém vai morrer, Deus está te preparando algo maior. E eu me lembro que aí eu saí andando pela chácara quando a minha cunhada nos ligou, falou que ela estava internada com parada cardíaca, e eu vi aquela voz dizendo, você vai perder. E eu parei num lugar na Canção Nova e eu falei, não, eu acabei de ouvir que quando eu ouvisse que eu ia perder, Deus ia dobrar a graça e o favor sobre a minha vida. E eu também posso. Liguei para minha cunhada e falei para ela, olha, eu sei que para você não está fácil, mas agora a palavra que me veio ao coração, pega o teu Isaac e sobe para o monte. Eu falei para minha cunhada no telefone. E saímos já e viemos direto para cá. E chegamos no hospital, a minha cunhada veio correndo, junto de mim da minha esposa, e falou assim,
eu ofereci meu Isaac. Eu falei, e aí? Ele aceitou a oferta. E eu falei para ela assim, às vezes ele não aceita a oferta como a de Abraão, porque ele tinha grandes coisas a fazer na vida dele. E ele aceitou a sua oferta porque ele continua a querer fazer grandes coisas na sua vida e na minha vida. E dali isso se tornou muito forte, que a gente tinha que fazer algo para Deus maior ainda em meio ao sofrimento. Sim. Nós fomos discernindo isso e chegamos até um dia com as palavras, com a história. Deixa eu só pegar aqui, porque é bom enfatizar isso. Em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer com o sofrimento. Quando a gente sofre, é até bonito, porque o próprio ritual da unção dos enfermos, por exemplo, quando a gente sofre, a gente se une ainda mais ao Cristo na cruz. Né? E o Cristo na cruz foi o complemento da missão de Jesus. Né? E às vezes a gente não sabe o que faz com o sofrimento. Mas do sofrimento é igual você ver uma árvore, por exemplo, no outono, no inverno. A árvore morreu, mas ela tem raiz. Chegando a primavera, ela vai florir, vai dar frutos. Né? Às vezes você pode estar se encontrando dessa maneira, extremamente no sofrimento, na dor, e eu não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu digo, una o seu sofrimento a Jesus, que com certeza Ele vai ter muita coisa para fazer, através do seu sofrimento, em você e em muitos que você também vai poder alcançar. Que foi mais ou menos o que aconteceu. Foi isso mesmo. Eu sempre tive comigo e eu aprendi, padre, que fé, nós estamos aqui para falar de fé. Fé não é acreditar em Deus. O diabo também acredita. O diabo também acredita. A minha visão de fé é estar unido a Deus. Uhum. É estar gerando comunhão com Deus. Sim. Não dá para ver a dimensão de fé e somente, eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Não, isso para mim é muito, como o senhor falou, né? Eu tenho medo das pessoas, eu saí de uma missa, né? Hoje. Não, a dimensão de fé, ela vai nos levar ao deserto, ela vai nos levar ao sofrimento, ela vai nos levar à cruz, ela vai nos moldar. Sim. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, 25, o sofrimento que nós passamos, a vida de deserto que nós levamos é para provar o nosso coração, e aquilo que sai dos nossos lábios é verdade dentro do nosso coração. Então, a fé é você se unir a Deus, independente do que está acontecendo ao seu redor. E assim, eu tive muita experiência como essa, e das coisas brotarem nos momentos de sofrimento. Sabe, eu tive momentos da minha vida que o inimigo olhar para mim e falar, está todo mundo prosperando fora de Deus, seus amigos têm carro, você está aqui passando necessidade, você está passando dificuldade, você aceitou a Deus, você está passando dificuldade. E eu ver Deus honrar a minha vida em todas as áreas. Então assim, eu fui muito, a minha visão de fé, ela é uma visão de quem tem que ter comunhão com Deus. E foi a partir dessa comunhão, desses sofrimentos, desse aperto, desse amassar de Deus, né, que Deus nos chamou a fundar um carisma, que hoje é a Missão Católica Quem Como Deus, na cidade de Mariporã. E o nosso carisma é aquilo que Deus fez comigo. A nossa palavra fundante, ela está baseada lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O nosso carisma é isso, resgatar a dignidade, a imagem e semelhança perdida nos filhos de Deus e a dignidade. Olha só. E essa comunidade, ela foi fundada em que ano? Há 4 anos atrás, em 2019. 2019. Hoje, ela está em Mariporã. Em Mariporã. Se você hoje se encontra dessa maneira, como o Ricardo está dizendo, desfigurado, desfigurado. Se você hoje se encontra de uma forma em que o mundo te desfigurou, as tuas escolhas te desfiguraram, o pecado te desfigurou, Deus quer criar em você, Deus quer criar em você não,
Deus quer trazer você de volta, né? Porque eu tenho certeza, e aí é algo que também os próprios santos padres nos ensinam, que o que é de Deus não passa. A imagem que Ele criou no Ricardo, a imagem que Ele criou no Padre Anderson, a imagem que Ele criou em você não vai passar. Por pior que você esteja, é igual o filho pródigo. Você pode estar sujo, você pode estar machucado, você pode até estar sem um membro, sem um braço, sem uma perna. Mas a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus que você foi criado, não acabou. Nós vamos terminar o programa, mas eu queria que você deixasse os seus contatos, como para a pessoa que quer fazer essa experiência de resgatar a própria imagem, né? Porque está lá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como faz para entrar em contato com a comunidade Quem Como Deus? Então, hoje nós temos a comunidade, eu prefiro sempre falar nós temos o meu Instagram, né? Uhum. Que é @RicardoMQCD. @RicardoMQCD. Está aqui embaixo, Ricardo MQCD. Tem o meu telefone, que é o DDD é 11, né? 9-4100-2080. Fala devagarzinho aí, só para a produção colocar aqui embaixo, qual que é o telefone? É DDD? 11 9-4100-2080. Quem quiser fazer uma experiência, porque é o nome de Miguel, não é o nome, né? É a missão de Miguel, né? Quem como Deus. Quem quiser fazer uma experiência que o Ricardo fez, basta entrar em contato, tá aí os contatos da missão Quem Como Deus. E aqui vou deixar um convite aberto para você. A gente, como eu disse lá no começo, antes de nós começarmos o programa, a gente às vezes tem que correr, né? Mas aqui eu quero deixar o convite aberto para que um dia você possa voltar e voltar com a sua esposa, porque vocês dois são os fundadores, né? De nós conversarmos um pouquinho sobre essa comunidade, sobre as experiências dela e as experiências que você fizeram. Porque na história dos fundadores, e assim eu vou terminando, na história dos fundadores, a história do fundador não está longe da história da fundação, né? A gente toca isso, por exemplo, na vida, na história do Monsenhor Jonas Abib, que se reflete na história da comunidade Canção Nova, na história de Dom Bosco, que se reflete na história dos Salesianos, e assim, com certeza, a história do Ricardo, que também é refletida na história da missão Quem Como Deus. Mas vai ficar para um outro dia, para um outro momento, porque o nosso tempo já acabou. Eu quero que você faça apenas uma reflexão agora até o nosso próximo programa. Chega bem pertinho, me dá um close aqui, César, me dá um close que eu preciso falar olhando nos seus olhos de uma maneira muito clara e algo muito sério para você. Pode ser que você nunca tenha ouvido essa frase, mas eu preciso dizer essa verdade para você nessa noite. Está preparado? Deus te ama. Deus te abençoe. Até o próximo programa.